Boa noite, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso momento semeando a fé, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. O tempo que Deus preparou para a gente poder estar aqui nos alimentando da sagrada palavra do Senhor, da luz da verdade, né? De Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas antes, meu irmão, minha irmã, você que está no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curte, comente e compartilha para ajudar na obra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Desde ontem, o Espírito Santo de Deus, na verdade, ontem, né? Quando eu fui deitar para dormir, o Espírito Santo de Deus já começou a ministrar no meu coração sobre a justiça, sobre o que nós devemos fazer quando todas as portas estão fechadas. A nossa única saída é confiar em Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo me trouxe aquela passagem de Esther, né? Eu não sei se vocês conhecem. É a passagem da Bíblia, uma das passagens do Antigo Testamento que eu mais gosto, eu já li várias vezes. E Esther, ela é uma mulher de fé, né? Esther, ela salvou o povo dela da morte, né, de um decreto pela fé que ela teve. E uma das partes mais fortes dessa história é quando Mardoqueu, que é o tio dela, né, o primo dela que cuidava dela, disse para ela do decreto e disse que ela tinha que entrar na presença do rei, aleluia, para poder pedir para ele mudar o decreto, né? Só que naquela época, aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia morrer. E é justamente sobre isso que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Amém? Então, que nesse momento nós possamos receber essa palavra do Senhor, que a gente possa abrir os nossos corações, os nossos olhos e ouvidos espirituais, a nossa mente, para a gente poder receber essa palavra tão sagrada e tão abençoada da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, vou ler o capítulo 4, do versículo 9 ao 17. E depois o capítulo 5, do versículo 1 ao 3, tá bom? Então, primeiramente, do versículo 4, capítulo 4, do versículo 9 ao 17, que diz assim: Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe, aleluia, a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Glória a Deus. Aqui Esther está falando para Ratá, né? Que é um eunuco, né? Perdão, tinha esquecido a palavra. Que é um eunuco, né? Que foi até Esther dizer que ela tinha que entrar na presença do rei para poder pedir para ele mudar este decreto. E aqui Esther diz, né, que ele não chamava ela há mais de 30 dias. Então, se ela entrasse na presença dele sem ser chamada e ele não levantasse o cetro, ele poderia morrer. Amém? Aí do versículo 12 ao 17 diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pensa que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Glória a Deus, aleluias. Aqui tem vários trechos, né, que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, mas isso vai ficar para outro vídeo, amém? Porque a palavra de hoje, a mensagem de hoje, é justamente sobre a fé, a confiança plena que Esther teve em Deus. Tanto é que Esther vai e fala para Mardoqueu: Então reúna todos os povos de todas as províncias e jejuaremos 3 dias e 3 noites. O jejum,
ele é uma prática muito usada por nós cristãos, porque aquele que tem fé, né? O jejum é quando você deixa de se alimentar. Então é quando você deixa de alimentar a carne, porque a palavra do Senhor diz, né? O Senhor Jesus disse para Satanás, aleluia, lá no deserto, quando ele foi levado lá no Novo Testamento, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, há momentos na nossa vida, há guerras nas nossas vidas, guerras espirituais, aleluia, que nós precisamos abrir mão do alimento da carne, do corpo, do físico, para nos alimentar espiritualmente. Porque o jejum nos leva para mais perto do Senhor, o jejum nos dá a direção de Deus, a gente consegue escutar mais a voz de Deus. O jejum é uma renúncia ao sacrifício que nós fazemos, é como se a gente falasse para Deus, Senhor, eu não quero me alimentar da carne, eu não quero alimentar minha carne porque agora eu quero estar mais próximo de você. Amém? Glória a Deus. Mas isso também é algo que Deus trouxe no meu coração para um próximo vídeo. Amém? Mas que a mensagem que Deus quer nos deixar é justamente isso, a confiança. A confiança em Deus. Esther sabia que ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, que ela poderia morrer. Então, o que ela disse? Ela pediu para Mardoqueu reunir todos os povos, jejuarem 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber nada, para poder pedir a direção de Deus. E pediu para todos orarem por ela, porque ela entra na presença do rei. Se o rei, por mais que fosse o rei dela, por mais que amasse, se ele levantasse o cetro, ela iria morrer. Ela iria morrer enforcada. E ninguém poderia fazer nada. Glória a Deus. Então, neste momento, Esther sabia que apenas uma pessoa poderia tocar no coração do rei. Apenas uma pessoa teria o poder no céu e na terra para poder tocar no coração do rei e tocar no pensamento do rei. E ela buscou ajuda justamente no Todo-Poderoso, que é no nosso Deus, que é no nosso Pai. Glória a Deus, porque há situações, meus irmãos, que é apenas em Deus. Há situações que a gente só deve colocar nas mãos do Senhor, porque há situações em que o homem não pode fazer absolutamente nada. Neste momento, ninguém poderia mudar o decreto, a não ser o rei, mas através de Deus. Neste momento, ninguém poderia livrar Esther da morte, se caso o rei não levantasse o cetro, apenas Deus. Ele é o Deus que muda os pensamentos, ele é Deus que muda os caminhos e muda as direções. Aleluia. Na palavra de Daniel vai dizer que Deus, ele muda as estações. Aleluia. No Novo Testamento, a gente conhece Paulo. Paulo, ele era Saulo, ele tinha ódio dos cristãos, ele mandava matar aquele que servisse ao Senhor Jesus, aquele que cresce no Senhor Jesus. Mas depois do encontro que ele teve com Cristo, aleluia, depois que o Senhor Jesus tocou nele, que ele viu o Senhor Jesus no meio do caminho, ele se converteu. Então, realmente, Deus, ele tem o poder para transformar qualquer situação, qualquer pensamento. Deus, ele tem o poder, aleluia, para poder tocar no coração desse juiz, no coração do seu chefe, no coração do teu esposo, do teu filho, aleluia. Ele tem poder para tocar no coração dessa pessoa que tem te feito tanto mal. Ele tem poder, sim, aleluia, para levantar pessoas para te ajudar nessa situação, assim como ele fez com Esther. Mas você tem depositado a tua fé em Cristo? Você tem depositado a tua fé em Deus, assim como Esther fez? Esther, ela não teve saída, a não ser buscar de Deus, orar, entregar nas mãos do Senhor e confiar. Igual aqui ela diz bem claro, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É como se ela falasse assim, eu vou entrar na presença do rei e que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser que eu morra, eu morrerei. Aleluia. Essa é a total confiança que Esther depositou em Deus. E eu e você nós temos depositado essa confiança em Deus? Se a gente chegasse numa situação dessa, será que eu e você a gente iria orar e jejuar e se entregar dessa forma? 3 dias de jejum, 3 dias buscando a direção de Deus? Aleluia! E foi assim que Esther fez. E olha o livramento que Deus deu, porque Deus, ele é um Deus de livramento. Glória a Deus. No versículo 5, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei.
O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tomou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Glória a Deus, aleluias. Olha esse Deus de misericórdia. Depois de 3 dias orando, jejuando e buscando, Deus, ele só não tocou no coração do rei, mas ele colocou mais amor, mais carinho, que o rei ele vai dizer para Esther, que a rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino será dado a você. Metade do reino. Ela entrou, aleluia, ela entrou na presença do rei sem ser chamada. Ela infringiu uma lei. E mesmo assim, Deus teve misericórdia dela. Tocou no coração do rei. Eu acredito que Deus tocou no coração, tocou na mente, tocou nos olhos, tocou no rei. Aleluia. Eu creio que naquele momento o Espírito Santo de Deus tocou no rei. Glória a Deus, aleluias. E o rei, ele abriu os olhos, ele deve ter visto estar de uma outra forma. E ele até disse: Peço o que você quer, minha rainha, e eu te darei a metade do reino. Ele só não disse o que você quer, mas ele disse: Eu te darei até a metade do reino. Aleluia. Porque é assim que Deus faz. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele nos ama tanto que ele nos escuta, ele faz além do que a gente pede. Porque eu acredito, meus irmãos, que na hora que Esther entrou ali, eu acho que Esther só pensou assim, talvez ele só levante o cetro e pergunte o que eu quero, mas eu acredito que Esther nunca imaginou que o rei fosse falar com ela desse jeito. O que você quer, minha rainha? Pede será dado, mesmo que seja metade do meu reino. Aleluia, é muito além daquilo do que a gente imagina. E a palavra do Senhor diz, glória a Deus, que Deus ele faz além do que a gente imagina, além do que a gente pede. Ele faz muito mais daquilo que a gente coloca nas mãos dele. Meus irmãos, essa mensagem, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você ter fé. Entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque, aleluia, Esther, ela teve fé. Ela confiou que Deus ia fazer a vontade dele. Ela orou e foi ali na presença do rei. Senhor, e que seja feita a tua vontade. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. E chegando lá, o rei, ele levantou o cetro para ela. Aleluia. Chegando lá, glória a Deus, aleluias. O rei, ele estendeu o cetro para ela, dizendo: Não, você não vai morrer, minha rainha. E ainda queria oferecer além daquilo que ela pediu. Mas ela só foi pedir um banquete. Aleluia, glória a Deus. Ela foi convidá-lo para um banquete. Ela não queria metade do reino, como ele mesmo disse. Porque é assim que Deus faz, meus irmãos. Essa mensagem, eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no teu coração, assim como está ministrando no meu coração agora. Aleluia. Tudo que Deus quer que a gente age como Esther, que a gente tenha fé, entregar nas mãos do Pai e confiar que Ele vai fazer além daquilo do que a gente imagina, além do que aquilo que a gente pede, assim como aconteceu aqui. O rei fez além daquilo que Esther pediu. Ele só não levantou o cetro como ele ofereceu para ela aquilo que ela quisesse. Porque é assim que Deus faz, Deus ele faz além daquilo que a gente pede. Aleluia. Quando a gente crê e a gente entrega nas mãos do Senhor, ele faz além. Ele prepara além. Aleluia. Ele prepara os nossos sonhos além, as promessas além, o livramento além, porque Deus, ele é um Deus de além, de infinito. Deus, ele é o Deus que tem poder no céu e na terra, ele tem o poder, aleluia, para mudar qualquer situação, para mudar qualquer história. Aleluia. Deus, ele tem o poder para tocar no coração mais duro que existir, no pensamento mais difícil. Deus, ele tem esse poder, mas é orando e jejuando. Porque se Esther tivesse entrado na presença do rei sem ter buscado primeiro uma preparação, sem ter buscado o Senhor Jesus, sem ter entregado as coisas na mão de Deus, provavelmente o rei não ia ter levantado o cetro para ela e ela iria ter morrido. Mas primeiro ela buscou a direção de Deus, primeiro ela foi pedir para Deus, primeiro ela orou, ela jejuou. E eu acredito que a oração de Esther tenha sido assim: Senhor, se for da tua vontade, toca no coração do rei, para que ele não me mate. Senhor, toca no coração do rei, aleluia, para que ele não me mate.
Eu acredito que ela deve ter orado assim, Senhor, aleluia. Quando eu medito nessa palavra, eu acredito que ela deve ter pedido, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca para eu poder falar com o rei, aleluia. E tem situações na nossa vida em que parece que a gente vai morrer, que se a gente der um passo, a gente vai morrer assim como foi para Esther. Mas que a gente possa, meus irmãos, através desta palavra, aleluia, através dessa mensagem do Espírito Santo de Deus, colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele faz além do que a gente precisa, Ele faz além do que a gente pede. Eu acredito nesse Deus, eu creio tanto nesse Deus que mudou história, que mudou vidas, que mudou decretos. Porque por causa de Deus, pelo agir de Deus, pela misericórdia de Deus, Esther não morreu. O rei não fez aquilo que deveria fazer. O rei, aleluia, não seguiu o decreto de mandar para a morte. Talvez por amor a Esther, sim, mas com certeza é um amor que veio de Deus. Porque Deus preparou tudo, Deus preparou o lugar, Deus preparou Esther, aleluia, Deus preparou pessoas para estar com Esther, glória a Deus. Deus preparou o rei, o esposo para Esther, porque é assim que Deus faz, porque Esther, se a gente for ver na palavra, meus irmãos, ela era temente, ela obedecia ao Senhor, desde o início da história, Esther, ela sempre confiou em Deus, e é isso que a gente precisa, confiar em Deus. A gente precisa aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor, assim como Esther fez. E apenas falar, Senhor, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração que muitas vezes a gente não recebe as bênçãos, os milagres, a vitória, a mudança de vida, porque a gente não consegue entregar completamente a nossa vida, os nossos passos, a nossa direção nas mãos do Senhor, como Esther fez. Esther, ela entregou tudo. Era a vida dela, meus irmãos. Esther poderia ter morrido. Se ela morresse, o povo judeu inteiro também teria morrido. Esther simplesmente se entregou. Se entregou, Senhor, eu irei. Se tiver que morrer, eu morrerei. Vocês estão conseguindo receber essa mensagem? É Deus falando, neste momento, o Espírito Santo de Deus falando, entrega nas mãos do Senhor e fala, Senhor, está aqui esta causa, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Se for para mim ser curado, eu serei curado. Aleluia. Glória a Deus. Se for para mim continuar empregado, eu vou continuar empregado. Pai, se for para o Senhor abrir essa porta de emprego, o Senhor vai abrir essa porta de emprego. Aleluia. Porque ali naquele momento Esther entregou tudo nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos do Senhor. Tudo. Era a vida dela que estava dependendo de Deus. E Deus, ele tem o poder, sim, para mudar decreto, para mudar história. E que neste momento você possa entregar tudo nas mãos do Senhor, de verdade. E que muitos cetros, aleluia, se levante perante ti. Oh, candela subemi cantali ramanai. Que muitos cetros se levante. Que se levante o cetro da justiça na tua vida e na minha vida. Que levante o cetro das portas abertas de emprego. Aleluia. Que levante o cetro, glória a Deus, aleluia, da salvação da nossa casa e da nossa família. Oh, glória a Deus, aleluia. Que se levante o cetro da cura. Que se levante o cetro do renovo, da restituição, da restauração. Glória a Deus, aleluias. Que o cetro possa se levantar sobre nós e que nós possamos viver a história que o Senhor escreveu para nós, meu Pai. Pai, que nós possamos confiar no Senhor assim como Esther confiou. Pai, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, assim como foi feita a Tua vontade na vida de Esther, Pai. Que possamos confiar em Ti como Esther.
Pai, que possamos entregar todas as nossas causas nas tuas mãos, como Esther. Pai, que possamos entregar a nossa vida nas tuas mãos, como Esther. Aleluia. Pai, que o Senhor venha tocar em corações, como o Senhor tocou no coração do rei. Pai, que o Senhor venha tocar em mentes, como o Senhor tocou na mente do rei. Pai, que o Senhor venha tocar em lábios, como o Senhor tocou nos lábios do rei. Aleluia. Pai, que o Senhor possa tocar em ouvidos, como o Senhor tocou nos ouvidos do rei, porque o rei escutou Esther. O rei olhou para Esther. O rei teve misericórdia de Esther. Aleluia, Pai. Senhor, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa tocar em muitos corações. Pai, aqueles teus filhos, Senhor Jesus, que está com causa na justiça, Pai, que o Senhor possa tocar nos juízes. Aleluia, Deus, que o Senhor possa tocar nos médicos, nos enfermeiros. Oh, glória, nas recepcionistas dos hospitais. Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor Jesus, nos patrões. Oh, Pai, nos chefes, Pai, nos bancários. Pai, que tudo aquilo que os seus filhos entregaram nas tuas mãos, Pai. Que toda providência, todo livramento que os seus filhos precisam, assim como Esther precisou, Pai. Que o Senhor venha preparar. Aleluia. Que o Senhor venha preparar. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor venha preparar todas as coisas, assim como o Senhor preparou para Esther, Pai. Oh, Pai, porque o Senhor é o Deus de Esther. O Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus que muda a história quando confiamos completamente no Senhor. Pai, o Senhor é Deus de preparação. O Senhor é Deus que não faz nada de qualquer jeito. Nada, 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 nada de qualquer jeito. E eu te agradeço tanto, Senhor. Te agradeço tanto por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Se estamos aqui hoje, é pela tua graça e pela tua misericórdia, porque o Senhor tem levantado o cetro para nós, Pai. Oh, glória a Deus, aleluias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra, Pai, que nos enche de esperança, de fé, de alegria, de amor. Obrigada, Pai, pela tua palavra que se renova, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, porque o Senhor sempre está do nosso lado em todo o tempo. Pai, porque a gente pode ver o Senhor na simplicidade. Essa palavra tão simples, Pai, que eu li tantas e tantas vezes, mas que hoje o Senhor me trouxe uma nova revelação. Um novo despertamento para minha vida também, Senhor Jesus. E eu profetizo e declaro em nome de Jesus que os teus filhos também sejam tocados pela tua palavra e pelo teu amor. Porque é muito bom a gente poder sentir a tua presença, Deus. De saber que o Senhor está conosco. E saber que o Senhor fala conosco através da tua sagrada palavra. Obrigada, Senhor, por ter deixado a palavra para nós. O nosso direcionamento. Aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, 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 obrigada. É só que eu te digo obrigada. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Pai. Tome a vida de cada um, Pai. Tome a vida de cada inscrito do canal. Tome a vida da minha família, Pai. Tome a minha vida, meus passos, meus sentimentos, Pai. Tome as nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, nos dê um coração igual de Esther. Pai, nos dê um espírito igual de Esther. Pai, nos dê uma alma igual de Esther. De perseverança, uma moça confiante. Ela simplesmente se entregou aos teus cuidados. E o Senhor transformou a vida dela. Glória a Deus, aleluias. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo e por tudo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado. A presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença de Deus, ela é real. Glória a Deus, aleluias. É um amor que não dá para explicar, verdadeiramente não dá para explicar. Amém? E meu irmão, eu espero que você tenha recebido esta mensagem, esta palavra profundamente na tua alma e no teu coração. Amém? Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te ilumine. Tenha uma noite abençoada para a glória de Deus. E até amanhã de manhã, com o nosso momento de oração para a glória do Senhor. Amém? Boa noite e fica na santa paz de Cristo. Boa noite.